Fala pessoal, tudo bem? Como é que estão? Meu nome é Cristiano Landegraf, sou arqueólogo, escritor e pesquisador aqui na cidade do Rio Grande, estado do Rio Grande do Sul, sul do Brasil. Hoje estou aqui no centro histórico da cidade do Rio Grande para fazer um vídeo sobre um local que talvez poucas pessoas conhecem, talvez não, tenho certeza, mas que é um espaço muito legal, muito interessante sobre a história da cidade do Rio Grande. Não é o prédio da alfândega que está aqui ao fundo. Eu vou mostrar agora para vocês esse local que tenho certeza que quem visitar e conhecer vai gostar muito, ok? Vamos lá então. Falado, nós vamos conhecer um espaço cultural aqui na cidade do Rio Grande e antes de conhecer, porque vai ficar um mistériozinho, né, que vai ser no final do vídeo, nós vamos falar com a pessoa responsável pela fundação e criação desse espaço cultural. Por favor, se apresente, senhor José. Meu nome é José Carlos Espírula, eu sou o idealizador, junto com meus irmãos, desse espaço cultural, Rio Grande de São Pedro. Me diga uma coisa, o que a pessoa, quando chegar aqui, qual foi a intenção de vocês de criar esse espaço? Começar. Minha intenção vai lá adiante. Eu tenho 83 anos, meu pai era funcionário da Ipiranga, mas era historiador, tirou escola técnica e tudo. E ele era apaixonado pela história de Rio Grande, muitos anos. Então já vem de família. Ele me passou essa coisa de gostar. E eu realmente fui aos poucos. Eu fui estudando, fui me aperfeiçoando e chegando à conclusão que tinha uma coisa aqui em Rio Grande que nos deixava meio preocupados. Não se falava da fundação do Rio Grande, parecia que era um fato esquecido, fundaram, acabou. E eu comecei batalhando nisso. Junto com meu irmão, falecido, e o outro, nós começamos. Vamos tentar batalhar. Em 60, eu casei, 60 e poucos, eu casei com uma pessoa que o pai dela era o doutor do Prado. Senhor Fernando do Prado. Um senhor historiador, junto com Abelardo Barreto, autor de livros e coisas. Minha esposa diz, olha, o pai faleceu, tem o material dele lá, uma grande parte que ela doou para a biblioteca. Minha sogra doou para a biblioteca todo o material dele. Como um regime de comodato. Quer dizer, se precisou, vai lá e recorre. Tem alguns livros, algum material dele. Bom, aí vai abrindo o horizonte. Uhum. Vai abrindo. Por que a nossa preocupação? Porque a gente chegava nas escolas, não tinha história de Rio, não se falava na história de Rio. E aí nós tentamos fazer, junto com meu irmão, no tempo do Mimiópolis, vamos fazer e levar nas escolas. Era negativo. Pois é, tá bom. O que nós vamos fazer? Vamos fazer maquete, porque chegar para a gurizada e dizer assim, o forte é assim, o soldado é roupa azul, calça vermelha, fica difícil para ele tentar raciocinar. Um adulto chega e diz, olha, usa bigorne, usa isso, aquilo, é mais fácil. Vamos tentar? Vamos tentar. Estavam começando o Museu da Cidade com a Dilolinto, meu amigo. Dá uma força lá, Zé Carlos, e tal. Aí nós nos aventuramos na primeira maquete do Forte Jesus Maria e José. Aí levei o Ardilho, pô, coisa linda, tá, e agora? Só que nós fomos bombardeados. Aí veio a teoria, aquela coisa de Rio Grande. Nós éramos bombardeados. Ele nos ligava e dizia, Carlos, tem um problema, a professora falou de tal, está dizendo que a bandeira do forte é do lado de lá. Aí eu pegava o livro, falava sobre a bandeira, eu ia lá. Desculpa, mas eu pensava, vamos dizer, eu pensei. O senhor falou a questão daquela coisa de Rio Grande, tipo, Rio Grande ninguém faz, mas quando alguém faz, tem um monte de gente que vai cair em cima não para ajudar, né? Mas para criticar e muitas vezes com inveja, né? Com certeza. E aí um belo dia, tanto ser bombardeado, já estava cansado. Veio o presidente da fundação do Exército, História Militar do Exército, São Aníbal, chegou, considera a maquete como verossímil. Ponto, está ali, eu tenho guardado. Aí eu disse, sabe o que mais? Fui lá, diga a mão, não faz isso, não. E aí eu fiz a doação para os fuzileiros navais. Da primeira maquete? A primeira maquete foi para os fuzileiros navais, por quê? Porque o brasão deles é a planta baixa do Forte Jesus Maria José.
Aí eles vão tocar em frente. E aí veio, despertou o nosso interesse, eles vamos fazer um espaço cultural, vamos contar a história, vamos contar a história. Mas nós começamos indo nas escolas, levar todo o acervo, que era bem menor do que tem hoje. Sim. Mas aí Era itinerante. é itinerante, ficou complicado. Até tem uma situação lá, eu fui numa cidade próxima aqui, bem próxima, fui num colégio, não, tá, tudo bem. Já acontece que socorro. Bom, vamos dizer, vamos lá. Tinha lanche, tinha despesa. Sim. Vamos dizer, R$2 para a gente fazer. Não. Muito caro. Ainda semana passada teve aqui um senhor com um macaco e palhaço que cobrou R$1. Aí eu disse para a professora, eu não estou falando de palhaço, eu estou falando de cultura. Então chegou o fim do dado, só chega, para, não vamos lá, e acabou. E aí resolvemos criar isso aqui, estamos tocando em frente, graças a Deus. E agora num ponto privilegiado, nas Alone, bem no centro, um espaço grande, iluminado. A Lívia, a nossa secretária executiva. Que vai nos apresentar daqui a pouco como é que funciona, vai nos mostrar um pouco do acervo, a gente não vai mostrar tudo, até para motivar o pessoal a vir aqui, né? Exato. Conhecer. Agora é importante salientar que todo esse trabalho que tu começou, teus irmãos, né? E que, aliás, muitas iniciativas culturais, a própria história de Rio Grande, ou outras artes, né? São normalmente de pessoas, normalmente não, é praticamente de pessoas que fazem isso por, vamos dizer assim, por prazer. São, entre aspas, vamos dizer assim, é uma atividade amadora, porque o senhor tem a sua atividade profissional para sobreviver e faz isso, né, preocupado com a questão histórica e cultural da cidade. Exatamente. Ou seja, muitas vezes sem nenhum apoio institucional, né? Muito pelo contrário, eu já passei por isso, sei como é também. Então, as pessoas também teriam que valorizar esse processo, né? Esse processo dessas ideias e espaços culturais que eu estou começando a fazer um vídeo de hoje para mostrar alguns desses espaços aqui em Rio Grande. Uma pergunta: lhe assusta, tá, a ignorância sobre a cidade do Rio Grande, sobre a história? E falando ignorância no sentido literário, né? Tem uma professora de português aqui, claro, que é a Lívia, de ignorar, as pessoas ignorarem a história do local que mora. Eu não vou cair na questão de que é uma história bonita, se é feia, se é bom, se é ruim, mas a história de onde se mora, a história de como as coisas acontecem, né? Isso, e eu vou dar um exemplo. Eu fiz um vídeo sobre a última casa da Vila Operária que tem ali na junção, Vila dos Ferroviários. E o termo, né, junção, Vila Junção, vem por causa da junção das linhas Rio Grande, né, linhas férreas, uma que ia para Porto Alegre, Pelotas, Bagé, e a outra que ia para cima. E pouquíssimo, ninguém na realidade, as pessoas dizem, eu não sabia que eu moro aqui na junção e esse nome é por causa disso. Me assusta essa ignorância. Eu vou te dizer assim, eu estou com 83 anos, eu sempre... Tem coisas que a gente não tem como descrever o que é como isso. Vou citar alguns exemplos, inclusive o seu. Fez um livro sobre o Negro Lucas. Agora, quanto tempo se passou isso? Vamos lá. Por quê? Porque não há interesse de contar. Segundo, quem era o Negro Lucas? Era o negro. Ponto. Então, há uma preocupação, às vezes, de vamos falar do doutor Ciclano, papapi, papapó. Tudo bem, eu acho que deve falar, deve representar, parte da história, faz parte da história. Mas conta também a história que nós representamos ali, do português açoriano que veio para cá, para plantar na praia do Cassino, por exemplo, porque ele encontraram aqui. Então é difícil, é muito. A história das pessoas comuns não são contadas. Não são contadas. Eu te cito outro exemplo. Eu sou aluno fundador da banda do Lemos Júnior. Primeira banda marcial do Brasil. Não é musical, é marcial do Brasil. E acabou. Por quê? Porque nunca conseguiu ter apoio. Nunca. Ou o colégio mantinha, ou não tem. E por aí nós vamos. Há uma preocupação. Eu tinha um amigo, Secretaria de Turismo, e disse para ele, está na hora agora de entrar, vamos
motivar, quartel-general, o Rio Grande é povo, acabou, não tem cassino, o pessoal lá do cassino, acabou. Nós somos muito pobres aqui em Rio Grande, de não nos darmos conta que nós somos não uma cidade de povo, mas uma cidade turística. Não sei dizer mais nada. Exatamente. Que não é explorado, não é usado. Não é explorado. Não só pela questão cultural, mas pela questão de gerar emprego e renda. Exatamente. Para a cidade. Exatamente. Nós temos um mercado, a primeira igreja do Rio Grande do Sul, temos um quartel-general, temos uma prefeitura que tem uma história extraordinária, que antes de ser prefeitura foi um grande supermercado da época. Sim. O supermercado era um prédio, uma mercearia, um armazém. Por que você não conta? Tivemos aqui o desenvolvimento da indústria nacional. A Reimers, a União Fabril, Swift, por que não contar essas coisas? Fábrica Nova, Ítalo-Brasileira. Por que não contar essas coisas? Quer dizer, Rio Grande infelizmente tem isso. E quando se fala naquela... ou então naquela coisa de... vou falar, no caso da Reimers, do fundador da Reimers. Só. Né? Mas o fundador, e que não foi o único também, teve mais outros fundadores da Reimers, né? Tem uma pessoa ali, ou seja, ainda quando contam, não contam exatamente como deveriam contar para que as pessoas conhecessem esse processo, né? E essa história nunca é bem contada. Nós temos que, por exemplo, meu espaço aqui, eu determino espaço-tempo, 37, 76, fechei. Que se for continuar, meu Deus do céu, tem muita coisa. Reimers. As pessoas que chegaram lá foram extraordinárias. Fizeram casa para o funcionário, fizeram escola para os funcionários, que vieram com o quê? Com a mentalidade europeia. Sim. Por que não contar essas coisas? Mas conta também da mulher que trabalhava no teatro. Conta do menino com 13 anos que trabalhava na Reimers. Por que não contar isso? Você sabe que eu falo uma coisa e já tive problemas em relação a isso, mas alguns mitos históricos ficam, né? Por exemplo, mulher não trabalhava. Né? E eu sempre coloco o seguinte: a Reimers, a Ítalo-Brasileira, a maior parte é funcionárias, eram mulheres. Quem não trabalhava, na realidade, eram as mulheres da elite. Exatamente. Essa não poderia trabalhar. Mas e as mulheres operárias? Né? Essas trabalhavam. Aí então se cria o mito de que as mulheres não trabalhavam. Né? O início da Revolução Industrial, o trabalho infantil, o trabalho feminino era o principal, porque era pagavam menos. Então tem coisas que, como tu falaste, não quero que conheça a história. Né? E então, assim, para encerrar, a questão desse período que tu conta, que é da fundação até a retomada da Espanha. Podemos dizer que esse período foi o período de consolidação do Rio Grande do Sul? Porque houve essa disputa em Portugal e Espanha. Com certeza. Nós entramos ali num período histórico muito violento. Ou se fundava aqui, na colônia portuguesa, ou desaparecia. A Rússia tinha interesse e outros países tinham. Estava abandonado. Sim. E aí o que a gente comenta? Eu, por exemplo, para mim tem mais valor não a fundação, mas a retomada. Por exemplo, fundaram, tudo bem, está indo muito bem, vieram os espanhóis, tomaram conta. 13 anos aqui. Acabou. É Espanha. Isso aqui foi um pedaço da Espanha. Aí tiveram uma luta espetacular para retomar e consolidar. A partir dali, não saíram mais, isso aqui passou a ser Brasil. E quando se fala na história de Rio Grande, nós não estamos falando sobre a história do Brasil. Nós estamos falando da história do sul do Brasil, a consolidação do Brasil. Que aqui sempre foi estratégico e fundamental, sempre. Para que o Brasil existisse nessa parte do sul, né? E continua sendo. Porque daqui a colônia de Espanha também podia avançar sobre Santa Catarina, Paraná, etc. Tentou. Salcedo, depois de chegar aqui, reuniu uma frota, 200 navios, e foi atacar Santa Catarina. Ele não sossegou. Se deu mal, voltou, tentou retomar Rio Grande. Pegou um ventão aqui, perdeu um monte de barco. Mas cansou, foi embora. Sim. Quer dizer, a história continuou. A história continuou. A história do Rio Grande do Sul, podemos dizer que foi construída a ferro e fogo, né? Ferro e fogo. Com certeza, ferro e fogo. Talvez tenha sido, aí me faltam essas informações, mas a região do Brasil, o estado do Brasil, que mais lutou para ser Brasil. Para ser Brasil, possivelmente. Às vezes as pessoas, teve a invasão
no Nordeste lá, dos holandeses, dos franceses, tudo bem, mas já estava consolidado. Sim. Já estava consolidado. Aqui estava em disputa ainda. Aqui estava em disputa esse espaço. Sim. A consolidação foi como foi na Revolução Farroupilha. Vamos demarcar a Revolução Farroupilha, vamos apoiar os farrapos, que é outro problema sério que estão discutindo, a Revolução e tal. Você tentar rever o passado não ajuda em nada. Sim. Deixa a história como ela está e conta ela. Depois você pode fazer uma correção. Aquilo ali os caras tomaram na marra, os 300 lá que morreram. Não. Vai no tempo lá, vai viajar lá no tempo, ver por que estava aquela confusão. Exatamente. E que é onde eu não quero chegar só aqui. Então tá. Espínola, muito obrigado. Nós agora vamos conversar com a Lívia, vai nos A Lívia, nossa apresentar. secretária executiva, é a moça que conhece tudo isso aqui. Que bom. E a Lívia é minha ex-colega de curso de arqueologia. Melhor ainda. Já conheço a Lívia, ficou 2 anos na arqueologia, Lívia, mais ou menos? 1 ano? 3, 4 anos. 3, 4 anos. E aí depois ela foi fazer letras, que era o que ela queria realmente fazer, né? E se formou em letras português e espanhol. E que ajuda bastante o espanhol também, né? Nossa. Ela é muito competente. Então tá, obrigado. Bom trabalho. Falei, nós vamos dar seguimento aqui, conversando com a Lívia sobre o espaço cultural, informações básicas, né, como endereço, como funciona, o que nós vamos ver aqui. Lembrando que a parte da história que é contada aqui é entre 1737 até 1736. Existem 2 marcos na história aqui da cidade de Rio Grande. Lívia, por favor. A Lívia te apresenta, né? Meu nome é Lívia, eu sou a secretária executiva aqui do Espaço Cultural. Então eu trabalho aqui como atendente, assim, ajudando, assim, auxiliando o trabalho do seu Zé Carlos, né? Então aqui a gente é um espaço cultural, né? Então aqui a gente vai contar a história, né, da fundação e retomada da cidade a partir de maquetes e miniaturas, né, com curiosidades. Essas também. estão aqui atrás de nós, né? Também tem lá no fundo algumas de barco, né? Tem as maquetes de forte. Então, a partir disso é contada toda a história da fundação e retomada da cidade. Sim. Nós trabalhamos nas segundas, quartas e sextas, de manhã das 9 às 11h30 e à tarde, então, das 2 às 6, né? E à tarde são grupos conduzidos e assistidos, né? Nos horários das 2, 3, 4 e 5. Né? E aí o seu Zé Carlos Espíndola vai guiando, né? Vai contando toda a história de como foi tudo. Né? Uhum. E aí temos os valores ali de R$5 para estudantes e crianças até 5 anos. Né? E público em geral a gente cobra R$10 o valor. R$10 que é para ajudar a manter o espaço, né? Isso. Então, Querendo ou não, precisa, né? Sim, tem que com ter essa certeza, manutenção. porque tem toda uma manutenção, Sim. etc. E me diz uma coisa, o endereço aqui? Nós ficamos na Zalone 61, quase com o Marechal. Bem pertinho do prédio da Alfândega, para ter uma referência, Isso. né? Isso. Melhor. E assim, já nesse tempo que tu trabalha aqui, já recebeu bastante visitas, né? Recebe visitas de grupos, de escolas, etc. Como é que é a reação dessas pessoas quando vem todo esse trabalho, vem essas maquetes, vem as miniaturas? Como é que tu avalia isso? É positivo essa reação? É muito positivo, né? Algumas pessoas elas chegam um pouco assustadas, a maioria sem saber o que é, porque a grande maioria das pessoas que vêm não conhece nada do que tem aqui, não conhece a história da cidade, né? Então, quando as pessoas chegam e aí começam a se deparar com as curiosidades, com os 14 fortes, né? Então, isso assusta, mas traz uma reação positiva para elas de, nossa, agora eu conheço a cidade, né? Eu não sabia que tinha isso tudo na minha própria cidade e agora eu sei, né? E aí elas já ficam super empolgadas, já começam também a puxar assuntos, né? Então está sendo bastante Busco mais positivo. informações, Sim, né? bem mais. E o pessoal de fora, que vem bastante gente Sim. de fora, né? Como é que eles reagem? Eles também são assim, eles parece que até dão um pouco mais de valor, né, para as pessoas da própria cidade, né? Alguns já ouviram falar, né, já chegam relatando, já ouvi falar de algumas coisas, né, já busquei informação, então as próprias pessoas muitas vezes já buscam informação, mas muitas chegam aqui sem saber de nada mesmo, né, e
super gostam assim do que chegam aqui e encontram, né? É uma experiência muito boa para elas, né? A gente teve um caso de uma família de Nova Petrópolis, né? Veio um casal com as filhas gêmeas. As mulherzinhas ali eram, tinha acho que uns 12 anos, e elas chegaram um pouco tímidas, assim, meio desconfiadas. No final elas estavam rindo, estavam adorando, tiraram fotos, né? Então assim, foi uma experiência muito boa, tanto para nós quanto para eles também, né? Que saíram realizados. Ah, que legal. Então para encerrar, faz o convite para o pessoal vir aqui. Bom, queria convidar a todos para conhecer o nosso espaço, né? Que é aqui na Zalone 61, Espaço Cultural Histórico Rio Grande de São Pedro. Venham conhecer um pouco mais da história da nossa cidade, né? Da fundação e a retomada da cidade. Eu vou deixar o WhatsApp e o link do Instagram, né, do Centro Cultural, aqui na descrição do vídeo. Se o pessoal quiser marcar a visita, trazer grupos, vai poder entrar em contato pelo WhatsApp do Centro Histórico, né, do Centro Cultural Histórico do Rio Grande de São Pedro. Então tá, pessoal, sabia dessa história aqui, sabia desse espaço? Não sabia, pois agora já sabe. Valoriza, vem conhecer, compartilha o vídeo, deixa o seu like. Se inscreve, que é importante a gente contar essas memórias esquecidas do Rio Grande, no caso aqui da consolidação da existência do estado do Rio Grande do Sul, da cidade do Rio Grande. Ok? Obrigado, Lívia, pela recepção. Grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.